eu queria que você pudesse fazer uma confissão que eu costumo fazer na minha igreja. Mas olha para quem está do teu lado, diz para essa pessoa: você está no melhor lugar que poderia estar essa manhã. Você crê no que você acabou de dizer? Você não está aqui por acaso, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com o depósito que o Senhor preparou para a tua vida. Eu quero rapidamente falar da alegria e da honra de estar aqui e de ver com os meus olhos o que o Senhor está fazendo em Orlando e através de Orlando, porque eu sei que essa igreja, ela é uma base missionária que tem tocado outras cidades e vai tocar muito mais. Eu quero também agradecer ao pastor Diego, a sua esposa, ao Reuel, a Camila, pela hospitalidade maravilhosa durante esses dias aqui na Escola Verbo da Vida, ensinando a matéria História da Igreja. Tem algum aluno aqui da Escola Verbo da Vida? Muito bom estar com vocês. Agradecer ao pastor também pelo apoio tem sido dado para a igreja em Tampa, na Flórida. A gente tem falado, a igreja não é um bebê, a igreja é um embrião, ela ainda está nascendo, está bem no começo, mas nós já vemos o Senhor fazer coisas extraordinárias, amém? Agora eu quero falar sobre um tema que foi profetizado pelas profetas do teatro, porque as profetas do teatro, elas falaram repetidas vezes: descansar, 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 e eu quero falar sobre descanso com vocês aqui. Se eu puder dar um tema, talvez vá na contramão do que a gente escuta, muitos coachings, muitos livros de autoajuda, e eu não sou contra eles, que fique bem claro aqui, sobre sair da zona de conforto. Quem já ouviu uma mensagem sobre sairmos da nossa zona de conforto? É bíblico, é maravilhoso, mas se eu puder dar um tema para a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, eu compartilhava mais cedo com o pastor, o tema seria: volte para a sua zona de conforto. Obrigado por sua empolgação nesse momento. Mas eu quero te dizer que uma das coisas mais espirituais que você pode fazer como homem ou como mulher de Deus é descansar. A gente não entende a profundidade, a gente não entende a espiritualidade do descanso, porque nós vivemos numa sociedade que valoriza resultado, nós vivemos numa sociedade que valoriza produção, e não me entenda errado, trabalho duro é bíblico. A Bíblia diz que quem não trabalha também não coma. Quem não provê a sua família, você pode pensar: pastor, eu tenho contas a pagar. A Bíblia diz que negou a fé e é pior que o descrente. Quem não negocia e não multiplica os seus talentos, mas esconde, fica inativo, fica relapso, a Bíblia chama de servo mau e negligente. Então isso aqui não é uma mensagem que traz uma licença para a preguiça. Eu amo trabalhar, na verdade as pessoas elas me chamam de pastor Red Bull, lá na minha cidade em Petrolina. Eu acredito que você deva ter noção, eu vim da medicina, e na medicina você tem o que alguns chamam uma bênção, para outros é uma maldição, é que você trabalha quanto tempo você quiser. E aí algumas pessoas podem trabalhar um dia por semana, outras pessoas decidem trabalhar 24/7, para tentar manter um padrão de vida de onde não querem mais descer, e se tornam workaholics, viciados no trabalho. Então não me entenda errado, eu sei o que é trabalho. A gente tem uma igreja de mais de 5.400 pessoas hoje, a gente supervisiona 75 igrejas, também na Bolívia, na Austrália, em outras nações, no sertão do Nordeste. Então eu sei o que é trabalho, trabalho é bênção, mas a nossa cultura que valoriza a produção, que valoriza resultado, que traz uma ideia de que quanto mais ocupado eu tiver, melhor, e que até no meio cristão, a gente às vezes confunde devoção a Deus com ativismo religioso, com ativismo ministerial. A gente precisa entender que lá no Salmo 23, a Bíblia diz, por exemplo, que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos. A Bíblia mostra que o Senhor nos leva a águas tranquilas,
que o Senhor refrigera a nossa alma. E eu acredito que essa manhã é uma manhã de refrigério para a alma de algumas pessoas que não conseguem parar em alguns momentos. Sabe, quando a gente olha para a liderança, para ministério, descanso muitas vezes é visto como fraqueza. Mas a Bíblia traz uma visão diferente. E eu vou trazer uma passagem, talvez conhecida de muitos aqui, em Êxodo, no capítulo 5, Êxodo capítulo 5, e eu vou ler de uma forma um pouco mais acelerada, para ganharmos tempo aqui. A Bíblia diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. E então o versículo 6 diz: naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha que passagem interessante. Quem aqui crê que o trabalho é bênção? Mas quem aqui entende que o faraó estava justamente usando aquilo que a gente acabou de concordar como bênção para afastar o povo de adorar ao Senhor? Ele estava dizendo: olha, eles estão querendo adorar, eles estão querendo celebrar uma festa a Deus, eles estão querendo ir num culto num domingo de manhã, porque eles estão ociosos. Então vamos fazer o seguinte: agora a gente não dá a palha, além de fazer o tijolo, eles têm que coletar a palha. Eu quero ver se sem tempo eles vão ter tempo agora para essa mentira, para essa adoração deles, para essa superstição deles. Sabe que às vezes aquilo que Deus nos dá para nos abençoar, se nós não usarmos na medida correta, pode ser na verdade um instrumento de prisão para as nossas vidas. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram com o ouro. Quem deu o ouro? Foi Deus, que colocou uma disposição favorável nas mentes e nos corações do povo do Egito. Mas eles pegaram o ouro do Egito e eles fizeram um bezerro de ouro e passaram a adorar. Em outras palavras, eles começaram a adorar a bênção de Deus ao invés de adorar o Deus da bênção. E quando a gente olha para Lucas, no capítulo 1, se você puder abrir comigo, a gente está lançando um fundamento naquilo que o Senhor colocou em meu coração. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 71, a Bíblia fala sobre também mais uma vez o propósito de o Senhor nos libertar. E eu vou ler agora na Nova Versão Internacional. Ele diz: salvando-nos, Lucas 1, 71, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos. Para quê? Para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele, todos os nossos dias.
Sabe, irmãos, trabalho opressivo, trabalho excessivo, ele impede você de adorar a Deus. E é difícil, talvez até desafiador, eu falar justamente numa terra onde muitas vezes o nosso tempo, eu falo isso como médico, eu trabalhava num regime de plantões, eu ganhava por horas de trabalho. E chegou um tempo, bem no começo da minha carreira, que eu comecei a ver o meu tempo de forma monetizada. Então, se eu saía, por exemplo, para cultuar um determinado dia, eu entendia, olha, eu tenho que ficar nesse culto de tal hora a tal hora, olha. Se eu estivesse fazendo um plantão, eu teria tirado tantos reais somente para assistir esse culto. E aí a gente começa a entrar num caminho que muitas vezes vai parecer que é uma bênção, mas está nos afastando do propósito. Eu quero que você pense comigo, mas numa geração exausta, porque aquele convite que Jesus fez, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que a gente olha e usa nos momentos de evangelismo. Se a gente fizer esse convite bem sinceramente na igreja, vai ter gente que vai vir, porque está sentindo essa exaustão. E numa geração exausta, numa geração que vê produção, a igreja é o melhor lugar do mundo para se ensinar como descansar. E hoje você vai aprender a descansar. Obrigado por sua empolgação. Gênesis no capítulo 2 e versículo 2, se você puder abrir a Bíblia comigo, a Bíblia diz que no 7º dia, você conhece a história da criação, você conhece os primeiros capítulos do livro de Gênesis, mas no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e então ele descansou. Eu queria fazer uma pergunta que parece óbvia, mas a minha pergunta para você é: por que Deus descansou? Porque num primeiro momento a gente pensa que as pessoas devem descansar porque elas ficam cansadas. Mas eu te garanto que Deus não estava cansado quando Ele terminou a criação. Quem aqui sabe que o nosso Deus não se cansa nem se fatiga? Eu te garanto também que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40 e versículo 28, e você pode anotar se você quiser meditar depois, que ao cansado, Deus não dá descanso. A Bíblia diz que ao cansado Deus dá força. Então, eu quero te dizer que descanso não é algo que você faz somente porque você está cansado. Porque algumas pessoas pensam, não pastor, mas eu estou bem, pastor, eu sou uma máquina, pastor, eu tenho um vigor incansável, eu sou imparável, eu sou inquebrável. Às vezes, na verdade, você é inquebrantável, ao ponto de não ouvir Deus pedindo para ter um tempo maior de comunhão com você. Ao cansado, Deus dá força. Por que Deus descansou? Eu quero mostrar para você primeiro que Ele descansou antes de tudo, para te dar um padrão e um exemplo. Diga comigo, Deus descansou para me dar um exemplo. E a gente precisa entender que o nosso descanso também serve para dar um exemplo. O nosso descanso não é somente por causa de nós mesmos. Eu vi esse momento dessa peça, desse teatro do Dia das Mães, e eu quero dizer, mães, descansar não é um luxo. Descansar é uma arma espiritual. Nós precisamos entender, eu sei que a mãe ela quer sempre estar forte diante dos filhos, e esse não é um culto somente pregando para as mães, mas eu quero abrir esse parêntese importante. Até Jesus aprendeu a dormir no meio da tempestade, e a mãe pode descansar no meio da tempestade da casa. Ei, mães, deixa eu abrir esse parênteses para alcançar você, não se culpe por descansar. Não se culpe por descansar. Você não é a máquina da casa. Você é o coração da casa. Amém? Mas deixa eu voltar fechando esse parênteses. Como imitadores de Deus, se Ele nos deu o exemplo descansando, nós também precisamos deixar que as pessoas nos vejam descansando. Por que nós descansamos? Porque somos
imitadores de Cristo. E eu não estou falando isso quando normalmente alguém prega assim, talvez uma pessoa muito orientada para resultados olhe e diga, ó, tá vendo? Ele prega assim porque ele é preguiçoso. Ele prega assim porque ele gosta de acordar tarde, ele prega assim porque ele não produz muito. Eu lembro de uma ligação que eu recebi no começo do pastoreio da igreja, de um jovem, e ele me ligou às 2h da manhã. E aí eu atendi, rápido, e quando eu atendi, ele gritou lá do outro lado, ele estava com outros jovens, eu sabia que esse pastor não dorme. Não pode ser, não dá para fazer isso tudo, eu sabia que ele não dorme. E deixa eu confessar um pecado, somente para vocês aqui e para quem está assistindo na internet. Que fique só entre a gente do YouTube. O meu ego gostava disso. Pastor incansável. Lá dentro eu, que é isso? Não é assim. Mas lá dentro eu estava com o meu ego sendo afagado. As pessoas diziam, olha, o nosso pastor, ele é imparável, ele é incansável. Claro, não é bem assim, mas lá dentro. Só que eu percebi que mais na frente chegou um momento em que algumas pessoas da minha equipe, elas disseram com muito cuidado, pastor, o seu ritmo está nos desencorajando. Porque o Senhor está tão intenso, que eu me sinto condenado quando eu descanso. Porque eu estou num dia de folga e eu penso, meu pastor está trabalhando agora. E eu estou descansando. E eu pensei, se o que eu estou fazendo faz uma pessoa se sentir condenada por estar praticando o que Deus fez para nos dar um exemplo, eu preciso repensar o que eu estou fazendo. As mães precisam mostrar aos filhos que elas descansam. Os pais precisam mostrar aos filhos que descansam. Os pastores precisam mostrar às suas ovelhas que descansam. Eu sei que alguém pode dizer, como eu não sei se é piada, se é uma história, de um pastor que estava de férias e um irmão encontrou ele na praia relaxado. E ele disse, pastor, de férias, o diabo não tira férias. E o pastor olhou para ele e ele disse, eu sei, por isso que ele mandou alguém nas minhas férias para me perturbar. E aí você pode dizer, o diabo não tira férias. Mas eu queria que você dissesse ao seu vizinho, por favor, olha para ele, diz para ele, graças a Deus, eu não sou o diabo. Então eu vou descansar e ele que lute. Sabe, eu lembro de um pastor conversando comigo, a gente estava passando por uma fase na igreja, quando a igreja estava ultrapassando a barreira das 500 pessoas, então era aquela fase que a gente tinha muita gente, mas também não tinha muito staff, e eu estava fazendo muito, e aquele pastor contou uma história, um pastor muito experiente, e ele disse, olha, uma vez eu recebi uma ligação de um irmão, e esse irmão disse, pastor, eu preciso conversar com o Senhor agora, é urgente. E ele disse, irmão, agora infelizmente eu não posso. E ele disse, pastor, mas é um assunto muito importante. Ele disse, olha, eu estou com um compromisso agora. E ele disse, pastor, mas é que a minha esposa aqui está dizendo que vai se divorciar, a gente vai acabar o casamento. O que é tão importante que o senhor não pode parar para vir salvar o casamento de uma ovelha sua? E ele disse, meu irmão, se eu não fosse crente, eu diria que não é da sua conta. Mas como eu sou crente, eu vou dizer para você, eu estou num cinema com a minha esposa e com os meus filhos. E eu não posso acabar com essa programação que eu agendei para atender você. Mas se é urgente, amanhã no primeiro horário da manhã eu vou conversar com você. E aquele homem desligou o telefone. Aquele pastor confessou que pensou, eu perdi uma ovelha na igreja. Mas eu não vou perder essa prioridade. Mas depois ele ficou sabendo que aquele irmão olhou para a esposa, no meio da confusão ainda, e ele disse, você acredita que o pastor teve a cara de pau de dizer que não ia vir conversar com a gente, porque estava no cinema com a esposa e com os filhos? E a mulher olhou para ele e disse, se você também priorizasse a gente não tinha chegado nesse ponto. E eles começaram a se juntar para falar mal do pastor. Eles se entenderam e hoje eles congregam na igreja.
Sabe, eu não estou dando aqui uma palestra motivacional para você, eu estou pregando a palavra de Deus. Mas se eu pudesse te indicar, a gente tem na nossa plataforma Maximize algumas aulas sobre gestão de tempo, mas eu costumo recomendar um app, um aplicativo que é gratuito. Você não vai me ver recebendo patrocínio dele, então não tem conflito de interesse aqui. Mas é um aplicativo que vai te ensinar a gerir o teu tempo como ninguém. Quem quer saber o nome desse aplicativo? Ele se chama Não. Quer aprender a gerenciar o seu tempo? Aprenda a dizer não. Pastor, mas eu não consigo dizer não a algumas coisas. Você precisa entender que quando você diz sim a alguma coisa, você está dizendo não a outras coisas. Você pode dizer com as suas palavras, ou você pode dizer na ausência de palavras. E você veio nessa manhã, não somente para aprender a dizer não, mas para aprender a dizer sim àquilo que é o mais importante. A fazer como Maria, que a Bíblia diz que escolheu a melhor parte. Alguém pode pensar, mas o que é que vão pensar do pastor vendo o pastor descansar? Especialmente nos dias de rede social, eu vejo pessoas que elas ficam com vergonha de postar que estão descansando. Mas eu estou aqui na América, minha família sabe que eu vim trabalhar, o que é que eles vão pensar se eu fizer uma postagem que eu estou agora numa praia, que eu estou agora curtindo? Olha aí como é a vida boa, né? E aí você quer parecer que está trabalhando demais, o que é que as pessoas vão achar de você? Você pode estar pensando, o que é que as pessoas iam pensar de Deus quando ele descansou? Ele não estava tão preocupado com isso, porque ele entendeu que estava estabelecendo um exemplo. Agora, o primeiro ponto de descanso que a gente falou é que o descanso ele estabelece um exemplo para outras pessoas. O descanso ele é simplesmente ser um imitador do nosso Pai que descansa. Não é porque você está cansado, você descansa mesmo quando você não está cansado. Mas um outro ponto importante é que a gente precisa entender que o nosso descanso honra a Deus. Você honra a Deus trabalhando, não me entenda errado, mas você também honra a Deus descansando. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 46, no versículo 10, deixa eu ler rapidamente com você essa passagem, só para você não achar que eu tirei isso da minha cabeça, mas no livro de Salmos, no capítulo 46 e versículo 10, a Bíblia diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus e Jacó é a nossa torre segura. Tem versões que dizem: aquietem-se, aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Uma pessoa só consegue descansar quando entende quem é o Deus dela. Quando entende quem é a sua torre forte. Alguém dizia, e eu estou confessando aqui meu pecado para vocês, somente entre vocês: meu pastor, ele não descansa porque ele é espiritual, porque ele é incansável, porque ele é dedicado exclusivamente a Deus. E na verdade não. Eu não descansava porque eu achava que a igreja dependia de mim. Se eu tirar férias, talvez a receita da igreja caia. Talvez as pessoas não frequentem o culto porque o pastor não está lá. E entenda, eu não estou falando aqui só para pastores, não. Tem gente que não descansa porque você disse: eu não descansar, eu não vou conseguir dar o melhor para a minha família. Porque você ainda acha que tudo está somente em você e que você carrega o mundo nas costas. Mas quando você descansa, você está dizendo: pode parecer que eu vou ganhar uns dólares a menos essa semana, mas eu estou descansando, porque eu entendo que aquele que cuida de mim é o Senhor. Eu estou honrando a Deus com o meu descanso.
Eu conversei com um pai uma vez que dizia: olha, pastor, mas eu não descanso, eu não paro de trabalhar porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. E eu disse: pensa um pouco, daqui a 15 anos, essa criança ela vai estar um jovem, talvez já um adulto. Você acha mesmo que esse tempo a mais, com esses reais a mais que você trouxe para ele, seria mais importante do que momentos de qualidade com ele? Você acha que ele vai pensar mais na frente quando tiver com 20 anos? Olha, eu não tive tempo com meu pai somente porque ele queria o melhor para mim. Ou talvez ele vai dizer: o meu pai deveria ter tempo comigo. Você não veio essa manhã, meu irmão, para ser condenado. Eu não estou aqui para acusar você, porque o propósito do Espírito Santo não é acusar, mas é consolar, é fortalecer. Mas é importante você entender o que você está fazendo com o seu tempo. E é importante você lembrar: nós adoramos ao Deus que criou o final de semana. Amém? Quem criou o final de semana foi o Senhor. Quem criou o final de semana não foi no Brasil a CLT, não foram as leis trabalhistas, não foi a Constituição dos Estados Unidos que criou o weekend aqui, não. Você adora ao Deus que criou o final de semana. Em Hebreus, no capítulo 4 e versículo 9, se você puder abrir comigo, Hebreus capítulo 4 e versículo 9, a Bíblia nos diz algo muito interessante. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Sabe, talvez alguns não pensem que descansar ou não descansar, às vezes é um sinal de desobediência. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui, e ela está dizendo algo ainda mais interessante. Eu não sei se você parou para pensar no que parece uma contradição à primeira leitura, porque ele diz: esforcemo-nos para entrar no descanso. Mas eu te pergunto, você pode fazer esforço para trabalhar, mas eu nunca vi alguém precisar se esforçar para descansar. Mas tem gente que precisa fazer um esforço para descansar. Tem gente que precisa fazer um esforço para entender que ele precisa parar. E ele precisa ter um tempo para adorar ao Senhor. Olha que interessante, como é que a gente se esforça para descansar? A Bíblia dá a resposta no versículo 12. Ele diz: pois... Não é um assunto novo, gente. Está continuando a falar do mesmo tema. Ele diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pastor, como é que eu me esforço então para descansar? Você deixa a palavra trabalhar em você. Deixa a palavra trabalhar em você, porque a palavra, e é isso que está acontecendo nessa manhã, ela vai arrancar fortalezas mentais na sua estrutura que te impedem de descansar. Sabe, quando a gente olha para sistemas de ar-condicionado, aqui a gente tem dutos de ar-condicionado, na nossa igreja também, mas chegou um tempo, e eu acredito que todo mundo sabe disso, que os ar-condicionados eles precisam de revisão. E logo no começo do pastoreio, eu vou confessar outro pecado aqui com vocês, eu estou quase me sentindo num gabinete. A gente estava indo para um prédio maior, a gente estava com um desafio financeiro. Eu lembro que a gente precisava de 12 máquinas de 60 mil BTUs, e para a gente era um desafio. Petrolina, eu não sei se você conhece ou já ouviu falar, tem 2 estações do ano muito bem definidas, a quente e a muito quente. E a gente estava na estação muito quente, então parecia que tinha um dragão soprando literalmente no telhado. Mas nós recebemos uma oferta, compramos os ar-condicionados, glória a Deus por isso, deixa o testemunho para um outro dia. Passaram-se 6 meses, e eu percebi que aquele ar-condicionado não estava mais entregando a mesma performance. Tinha uma limpeza que iria parar um pouco,
iria fazer com que durante um dia aquele auditório não funcionasse, ia ter um custo a mais. Mas aqueles filtros do ar-condicionado, eles estavam cheios de poeira. E o fato daquele filtro estar cheio de poeira fazia com que o ar-condicionado fizesse mais esforço, mas entregasse menos resultado. E aí aquele filtro precisou ser limpo para que o ar passasse sem impedimento e a refrigeração acontecesse. Eu sei que essa não foi, talvez, para quem trabalha nessa área, a explicação mais técnica que você já ouviu. Mas eu acredito que o Senhor quer limpar o filtro da tua mente nessa manhã, para você poder aprender a trabalhar mais leve. Aleluia, vai ser mais fácil e você vai ter mais resultados. Sabe, a Bíblia diz que se o machado estiver mais afiado, você pode golpear com mais leveza. Isso quer dizer que muitas vezes nós estamos nos esforçando demais, a gente está fazendo tudo o que a gente pode, mas é porque o filtro está sujo. E você acha que a resposta é se esforçar um pouco mais, e se esforçar um pouco mais. A gente sempre acha que a resposta é um pouco mais de trabalho, é um pouco mais de esforço. Mas o Senhor está dizendo, e eu estou falando pelo Espírito, para pessoas específicas aqui, o Senhor está mudando a marcha. E sabe, quando você muda uma marcha, eu sei a maioria dos câmbios hoje são automáticos, mas você homem vai entender, a gente tem a marcha de força, mas a gente tem a marcha de velocidade. E quando você muda para uma marcha de velocidade, você já não precisa de tanta força naquele pedal, mas com uma força menor você ganha mais velocidade. E eu quero te dizer, meu irmão, o Senhor vai mudar a marcha na tua vida nesses dias. Se você aprender a confiar nele, se você entender que descanso é honra ao Senhor, se você limpar o filtro da sua mente, se você ouvir o conselho que o rei ouviu lá em 2 Crônicas 20, ei, a batalha é minha. Você vai ver a poderosa mão do Senhor agindo ao seu favor. Aleluia, aleluia. Diga comigo, a batalha é dele. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 64 e versículo 4. Abra comigo em Isaías 64, 4. Aleluia. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia está dizendo que enquanto você descansa em Deus, Ele trabalha em você. Nunca se ouviu falar de um Deus assim? Enquanto a gente descansa nele, Ele vai trabalhar em nós. Eu sei que tem coisas que você vai precisar se esforçar, mas eu quero daqui a pouco tirar alguns minutos para você descansar nele e entender que Ele vai estar trabalhando na tua semana, que Ele vai estar trabalhando no teu final do mês, que Ele vai estar trabalhando nos alvos, nos planos que você estabeleceu. Ele está dizendo, eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Ele quer surpreender você, Ele quer mostrar o que Ele faz naquele que confia nele. Agora, eu falei que primeiro nós descansamos porque o nosso descanso estabelece um exemplo. Eu falei que nós descansamos porque o nosso descanso, ele honra a Deus. Mas nós também precisamos entender que o nosso descanso abençoa outros. A gente não descansa só por causa da gente. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 2, vamos mais uma vez lá, e no versículo 3, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou. Você vê, olhando para esse versículo, que de alguma forma o descanso, ele está conectado com a bênção e com a santificação? Você consegue enxergar isso? Vamos colocar de novo na tela, se possível. Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Abençoou Deus o 7º dia, abençoou e o santificou. Por que Ele abençoou e Ele santificou? Porque nele descansou. Você entende que santificação e que bênção estão conectadas com o descanso? Jesus, ele conseguiu dormir no meio da tempestade. Eu te pergunto, olhando para aquela cena, eu não sei se você é imaginativo como eu,
Se não for hoje, a IA ajuda. Mas você vê Jesus deitado naquele barco e talvez os discípulos, eu não sei se eles tinham baldes, mas estavam lá tentando tirar a água daquele barco, tentando fazer alguma coisa, se esforçando. Pedro talvez estava lá se esforçando, usando todo o conhecimento que ele tinha de navegação, e ele era um bom navegador, mas todo o conhecimento, toda a expertise, todo o know-how que ele tinha não foi suficiente naquele momento. Toda a força bruta, talvez, aqueles que estavam tentando tirar a água, não tinha sido suficiente. Mas tinha alguém que estava dormindo no meio da tempestade. Como é que você consegue dormir no meio da tempestade? Eu sei que tem pessoas que conseguem essa proeza. Mas como é que você consegue dormir? Porque tem gente que pensa que paz é a ausência de problemas. Paz não é a ausência de algo. Paz é a presença de alguém. Jesus disse: eu tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz é uma pessoa. A Bíblia diz no livro de Isaías: tu, pois, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Sabe como é que a gente fica em paz quando o propósito está firme? Quando a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu fico pensando Jesus dormindo. Qual era o perigo naquele barco? Vamos ser pragmáticos aqui. Qual era o perigo? O barco afundar, naufragar. O que é que ia acontecer? Eles iam morrer. Mas Jesus já sabia onde é que ele ia morrer. Jesus ia morrer como? Quem é que sabe? Se você é um visitante, você sabe a resposta. Como é que Jesus ia morrer? Jesus já sabia, meu propósito é morrer numa cruz. Então eu estou no barco, está agitado, mas meu pai não disse que eu vou morrer afogado. Então, a não ser que tenha alguma cruz aí debaixo d'água, eu não tenho por que ficar preocupado. Aleluia. Tem coisas que uma preocupação a mais não vai acrescentar nada para você. Afinal de contas, são os pagãos que vivem preocupados com o que vão comer amanhã, com o que vão vestir. Só o povo do mundo. Na igreja isso não acontece, não. Na igreja a gente não fica preocupado com amanhã. Eles acordaram Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E eu fico imaginando Jesus como: vento, pare. Mar, pare. Não é comum falar com o vento e com o mar nos dias de Jesus. Que às vezes a gente lê essa história e pensa: é porque nos dias da Bíblia era comum. Como se nos dias da Bíblia todo mundo saísse falando com o vento, saísse falando com o mar. Não era comum. E menos comum ainda era o vento e o mar obedecer. Como é que Jesus tinha essa autoridade? Guarda isso que eu vou te dizer. Você só vai desenvolver autoridade para repreender as tempestades do lado de fora quando você aprender a descansar no meio das tempestades do lado de dentro. Deixa eu dizer de novo para você pensar. Sabe qual era o problema dos discípulos? É que eles tinham uma tempestade do lado de fora, mas eles também tinham uma tempestade do lado de dentro. Vamos morrer, vai parar. Jesus estava numa tempestade do lado de fora, mas não tinha tempestade do lado de dentro. E quando você não permite que a tempestade do lado de fora se transforme numa tempestade do lado de dentro, você vai criar autoridade, força interior, para poder falar com a tempestade do lado de fora, para se equalizar com a calmaria que está do lado de dentro. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 11, Mateus no capítulo 11, a partir do versículo 25. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios
e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. O que foi que Deus escondeu dos poderosos, dos sábios? Porque os sábios, eles falam sobre você ser produtivo. Você vai ver um monte de livros sobre como você aumentar a sua eficiência, como você sair da sua zona de conforto. Você está sempre saindo da sua zona de conforto, mas nunca volta para um lugar de paz e de conforto. Os livros vão falar como você ser mais eficaz, como você ser mais eficiente. Mas o que é que foi escondido dos sábios? Ele diz no versículo 26, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E então ele mostra o que é que estava escondido para o mundo, mas para você não está escondido. E ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Se eu puder trazer um último princípio aqui, dentro de tudo isso que a gente está falando, eu poderia mostrar para você como o nosso descanso, ele aumenta os resultados. Mas esse é um conhecimento natural que você pode conhecer na medicina, que você pode conhecer observando a vida, porque se você parar para entender, descanso é uma parte importante do trabalho, tem a ver com ritmo. Se você parar para olhar para uma música, na música, sabe aqueles momentos de pausa da música? Na música, o silêncio, ele traz mais beleza para a canção como um todo. Não é só nota, 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 nota. Quando a gente olha para uma academia, sabe onde é que acontece a hipertrofia? Eu sei, gente, eu não sou o melhor exemplo para falar de hipertrofia. Mas é nas pausas entre as séries que a hipertrofia acontece. Não é só em fazer, 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 fazer. Quando a gente olha para o corpo, o nosso sono, ele aumenta a nossa criatividade. José estava tão atribulado, José, lá o pai de Jesus, que Deus precisou aparecer a ele num sonho. É como se Deus estivesse dizendo, quando você está acordado, sua mente está tão acelerada, que eu tive que esperar você dormir para entrar no teu sonho e para falar com você. Graças a Deus você não precisou dormir nessa manhã, Deus está falando com você agora mesmo. E Ele está te ensinando a descansar. O que foi que ficou escondido dos ricos, dos poderosos, mas foi revelado para a gente? Veja, descanso é uma questão de escolha. A Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte. Diga comigo, ela escolheu. Eu nem vou ler essa passagem, porque eu acredito que todo mundo conhece aqui. Você tem Marta ocupada, mas deixa eu abrir só um parêntese, muito importante, porque a palavra ocupada, em algumas versões é traduzida por distraído, é a palavra perispal no grego. E essa palavra significa literalmente estar num estado de estresse mental e agitação. E tem gente que acha que estar nesse estado significa que você está fazendo aquilo que deve ser feito. Mas tem gente que está como aquele camundongo, sabe o camundongo que está correndo na rodinha? Gasta a primeira parte da sua vida gastando a sua saúde para conseguir dinheiro, para na segunda parte gastar o dinheiro para recuperar a saúde que perdeu. É a corrida do camundongo. E o Senhor está dizendo, ei, os sábios, os poderosos, eles conhecem como ser produtivo, como ser eficiente, como fazer muitas coisas em pouco tempo. O gerente minuto, a gente tem tantos livros sobre essas coisas, mas sabe o que eles não sabem? Eles não aprenderam a tomar o meu jugo. Vou pedir permissão para descer, pastor, se possível. Porque
Porque quando a gente fala sobre tomar o jugo, eu ia chamar também os músicos para a gente ter a sensação que está acabando. É brincadeira, gente, está acabando de verdade, tá? Não quero competir com o seu almoço, não. Mas, quando a gente pensa em jugo, quando a gente pensa em Jesus dizendo, olha, toma o meu jugo, me dá o teu jugo, a gente pensa que a gente está fazendo uma troca de peso. A gente pensa que o Senhor está dizendo mais ou menos assim, ó, eu sei que você está cansado, você está sobrecarregado, mas vamos fazer o seguinte, teu peso é muito pesado, me dá o teu peso e eu vou te dar o meu peso que é mais leve. Mas não é uma troca de peso. Um jugo era uma peça de madeira que você conectava com um outro boi para ajudar a carregar um arado. Vou fazer a pergunta mais difícil dessa manhã, para que serve o arado? Eu sei que você ficou pensando, né? Talvez seja a falta de glicose a essa hora do dia. Diga comigo, para arar a terra. Então pensa comigo, olha que interessante. O que é que os agricultores faziam? Eles não tinham essas máquinas que a gente tem hoje, da agricultura moderna. Eles moviam os arados com bois. Então eles pegavam, vem cá. Às vezes tinha um boi mais jovem. E o boi mais jovem, ele é mais selvagem, ele é mais inexperiente. Então o boi, ele tentava puxar o arado, ó, o jugo era prendido nele para puxar o arado para arar a terra. E aí às vezes o boi mais jovem, ele tentava puxar o arado, mas não conseguia. Ele era esforçado, mas ele não conseguia arar a terra. Para que arar a terra? Para receber a semente. E aí os agricultores mais experientes, eles pegavam um boi mais velho, mais forte, e claro que nesse caso, no exemplo, pelo menos eu vou ser o boi mais forte. E eles colocavam o jugo, uma peça de madeira que conectava o pescoço do boi mais forte com o pescoço do boi mais jovem. Isso é tomar o jugo. Para quê? Para ter mais força para puxar o arado. Então, o boi mais jovem, ele às vezes era destrambelhado, ele ia de qualquer jeito. Então, quando o dono pedia para andar, ele queria sair correndo. Só que agora ele não pode mais sair correndo, porque ele está preso no jugo de um outro boi mais forte que consegue segurar ele. Então agora, quando Jesus está dizendo, preste atenção. Quando Jesus diz, tome o meu jugo, Ele não está só dizendo, ó, toma um peso mais leve aí para você. Ele está dizendo, aprenda de mim. Não é aprenda sobre mim. Para aprender sobre Jesus, você lê um livro sobre Ele. Mas para aprender de Jesus, você tem que caminhar com Ele. Caminhar. Não. Você não pode mais assim dar qualquer passo quando você quiser. Você tomou o jugo comigo. Então se eu der um passo, você dá. Não, você só dá um passo se eu der. Às vezes o boi, ele quer ir. Não, eu quero fazer, eu quero... Não, aprenda comigo. Vamos lá. Aprenda de mim. Se eu correr, você corre. Se eu parar, você para. Mas se você quiser correr e eu quiser andar, você vai andar. E aí de repente, você olha para trás, vê quanta terra a gente já arou. Não ficou mais fácil? Porque é o boi mais forte que está puxando o peso principal. Ele só está olhando para os passos do outro boi e aprendendo a caminhar. E o Senhor só está dizendo, aprenda a caminhar comigo. Obrigado. Pega o meu jugo. Eu sei que você está com o jugo da pressão, das contas que vão vencer na semana que vem. Você está no jugo da pressão da meta que você tem que alcançar. E essas pessoas não são mal intencionadas, não são malignas. Elas só estão tentando puxar. Eu quero mudar a minha família, mas eu me esforço. Parece que meu marido não consegue receber a palavra. E o Senhor está dizendo, olha, toma o jugo comigo. Vamos arar esse coração juntos. Veja como ele vai ficar preparado para receber a semente. O Senhor está dizendo, para de fazer na tua força. Aquiete-se, saiba que eu sou Deus.